Sim. Eu pedi aos seus deputados que estiverem com os telefones, com as vozes ligadas, os microfones ligados, porque depois torna-se um pouco complicado estarmos aqui a fazer a reunião. Passaríamos então à audiência que temos para a apresentação de dados do estudo sobre precariedade na ciência, com a FENPROF. Existem aqui os nomes de alguns membros da delegação e eu passo, foram os que me foram comunicados. A professora Ana Ferreira, que é autora do estudo e dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, o professor José Neves, dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, e o professor Pedro Oliveira, dirigente do Sindicato dos Professores do Norte. A grelha de tempos para esta audiência são 10 minutos de uma intervenção inicial para a FENPROF, neste caso, é a entidade visitante, depois 3 minutos para cada grupo parlamentar e a entidade visitante terá um encerramento de 10 minutos. Portanto, eu penso que a indicação que tenho é que passaria a palavra à professora Ana Ferreira, que é a autora do estudo e que nos apresentará um PowerPoint, segundo percebi. Muito bom dia, professora Ana Ferreira. Bem, bom dia. Eu não sei se bom dia a todos e a todas. O professor José Neves era suposto falar inicialmente, ainda antes de mim. Não sei se ele já está presente ou não. Pode ser, sim, senhora. O professor José Neves estará connosco online? Não temos, não. Dizem os serviços que não está. Portanto, não sei se pode passar... Ok. Tudo bem, então eu passarei a apresentar, só tenho é que fazer aqui assim a partilha. Julgo que é esta. Desculpa. Só um segundo. Aqui. Ok. Se consigo mudar cá para cima. Certo. Então, muito bom dia a todos e a todas, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas e a todos e a todas as presentes. Começar por agradecer a todos e a todas a oportunidade de estar aqui hoje, em nome da FENPROF, em meu nome pessoal, para nos debruçarmos sobre a precariedade na ciência. Vou conseguir mudar. Ok, desculpem. Este questionário surge num contexto que é pautado por um crescimento do sistema científico e tecnológico nacional, traduzido, por exemplo, nos números de novos doutorados da última década, com mais de 21 mil. Também é pautado por uma melhoria das condições laborais de alguns investigadores, fruto de alterações legislativas que decorreram durante a última legislatura e que se traduzem em quase 3 mil investigadores hoje com contrato de trabalho, mas também se caracteriza por uma falta de acesso à carreira de investigação científica, com apenas 172 investigadores contratados a tempo indeterminado ou sem termo, de acordo com os dados de ontem do Observatório do Emprego Científico. Apesar de conhecermos estas tendências e estes números, aquilo que nós não sabíamos na altura é quem é que são estes trabalhadores precarizados, quais as suas trajetórias laborais e que atividades desenvolvem, quais as suas vivências subjetivas do trabalho científico e da precariedade. Foi precisamente para responder a estas questões que aplicámos um questionário a trabalhadores científicos sem vínculo laboral estável e com isto referimos-nos a trabalhadores com contratos de trabalho a prazo, com contratos de bolsa, com vínculos pontuais, como os recibos verdes ou os atos únicos, ou sem rendimento associado às atividades que desenvolvem. Desenvolvemos um inquérito online que foi aplicado nos 3 meses imediatamente anteriores ao período pandémico e, portanto, não são afetados por este, tendo recolhido 2.726 respostas validadas. Conjugámos uma análise quantitativa com uma análise qualitativa dos discursos dos inquiridos. E é precisamente através destes discursos conseguimos aceder, em primeira instância, às trajetórias destes trabalhadores científicos sem vínculo laboral estável. Nos dizem, por exemplo, que fui bolseira de pós-doutoramento por 3 anos e na primeira oportunidade consegui um contrato como investigador FCT.
ao fim de 5 anos de contrato vejo-me na situação de desemprego. Ou outra investigadora que nos diz que esteve desempregada entre tal e tal data, que de momento está contratada com uma bolsa de pós-doutoramento e que foi uma das felizes contempladas do programa de estímulo ao emprego científico. E, portanto, o que estes discursos nos revelam, desde logo, é esta alternância entre diferentes formas de precariedade, com períodos em que estes trabalhadores não têm acesso a qualquer rendimento associado ao trabalho que desenvolvem. Na impossibilidade de aceder a cada uma destas categorias e a cada uma destas situações perante o trabalho, decidimos centrar-nos nos investigadores com contrato a termo, 1053, o que equivale, podemos dizer agora com segurança, a cerca de 40% do universo de investigadores com contrato a termo, e que são aqueles que têm uma situação perante o trabalho mais favorável. Centrando-nos nestes investigadores, desde logo, o que os dados revelam é precisamente esta longa duração e alternância entre os diferentes tipos de precariedade. 43% destes investigadores teve bolsas por períodos muito longos, períodos superiores a 10 anos, e na situação oposta também são marcados por uma escassez de contratos de trabalho para desenvolver atividades de investigação, com 75% com contratos de trabalho por um período inferior a 5 anos. Estes contratos serão terminados a breve texto, 27% terminarão já até 2023 e os restantes 73% até 2025. E, portanto, encontrar-se-ão naquela situação que as inquiridas que os discursos vos mostrei no início nos indicavam, numa situação em que terão que encontrar uma nova solução para as suas atividades laborais, podendo encontrar-se durante alguns períodos sem qualquer rendimento associado. E precisamente isso, os problemas que estão associados a esses períodos são-nos revelados também nos discursos dos inquiridos. Nos dizem que, felizmente, o meu marido sempre teve uma situação estável, o que também me permitiu fazer as escolhas que fiz até hoje, o que é revelador destas dependências das redes familiares ou outras. Ou outra investigadora que nos diz que se sente envergonhada junto da minha família por estar sempre em risco de ficar ou ficar efetivamente desempregada. Apesar destas longas trajetórias e destas dependências que pautam as mesmas, estes investigadores apresentam jornadas de trabalho extremamente longas, com 17% a trabalhar períodos superiores a 50 horas, 64% períodos superiores a 40, e que se traduzem numa grande produtividade científica, com 95% a publicarem 1 a 4 artigos na Web of Science ou na Scopus e 26 mais do que 5 artigos na Web of Science ou na Scopus, que são indicadores da qualidade científica tal como ela é aferida dentro do próprio campo científico. Impactos da precarização. A um primeiro nível, estes investigadores apontam-nos para uma grande incerteza no seu futuro, mais de 90% falam-nos precisamente disso, os seus discursos para isso mesmo apontam. Falam-nos de vidas suspensas sem estabilidade, que não veem futuro no caminho que percorrem, e falam-nos também de um adiar de projetos pessoais, entre os quais se encontram os projetos de parentalidade. A um segundo nível, a precarização faz-se sentir no desenvolvimento das atividades laborais. Dizem-nos que existe uma limitação da independência intelectual, uma limitação do desenvolvimento de projetos mais inovadores que requerem tempo e maturação de ideias, uma pressão de publicar, o que reduz a qualidade científica. Falam-nos ainda de uma dependência do poder decisório de superiores na gestão da carreira e trabalho. O que conduz, de alguma forma, a um sentimento de desvalorização que também é muito presente nos seus discursos. Afinal, gostam de nós quando trazemos dinheiro, ou damos aulas de graça, ou orientamos alunos, desde que não sejam responsáveis pela nossa subsistência. Ou outro investigador que nos diz que uma das razões mais desmotivantes para mim foi o facto de trabalhar há quase 20 anos na mesma instituição e este ano ter recebido o relatório do PREVPAP em que esta instituição nega qualquer vínculo comigo. Apesar de esperado, foi realmente um golpe muito duro. A um terceiro nível, a precarização nas atividades científicas fazem-se ainda sentir em termos de desgaste ou de burnout profissional. O burnout foi avaliado de duas formas distintas. Uma primeira através da aplicação de um instrumento psicométrico de Maslach, que nos permite avaliar quantitativamente 3 dimensões do stress e fadiga no trabalho, a exaustão, o ceticismo e a eficácia profissional, onde se verifica que cerca de 1/3 dos investigadores com contrato a prazo apresenta níveis elevados
dados de burnout profissional em cada uma destas dimensões e outro terço níveis consideráveis de burnout profissional. Avaliámos ainda a prevalência de stress e fadiga no trabalho através dos discursos e esta avaliação permite-nos relacionar a precarização no trabalho com o stress e a fadiga no trabalho. Falam-nos de uma angústia sobre como vou sustentar o meu filho quando o meu contrato acabar, falam-nos de uma gradual falta de entusiasmo para todas as esferas da vida, de um medo constante de falhar às candidaturas, de uma ansiedade constante como ruído de fundo ou mesmo de desespero. A manutenção nestas trajetórias de precariedade é justificada através daquilo que alguns dos inquiridos denominam como uma paixão pela ciência. Na verdade, tanto uma avaliação qualitativa, que está do lado esquerdo do slide, que agora vos mostro, como uma avaliação qualitativa, que está do lado direito, apontam precisamente para um sentido de um grande gosto pelo trabalho que desenvolvem e tudo que se relaciona com esse mesmo trabalho e uma grande insatisfação com os vínculos que detêm, com a segurança no emprego ou com as oportunidades de produção. Dizem-nos que sinto um forte desânimo em relação à carreira de investigação que escolhi por não conseguir ter estabilidade a longo prazo em Portugal. Além disso, sinto muito desalento em relação às tutelas, Universidade ou FCT, e à forma como têm gerido e à falta de apoio que dão às carreiras dos investigadores. Estas condições não correspondem ao trabalho que desenvolvo nem aos resultados que tenho, mas não estou desmotivada em relação ao trabalho de investigadora que desenvolvo. Ou outro investigador que se referindo à última visita da Comissão de Avaliação aos Centros de Investigação, refere que um dos avaliadores lhes pergunta: gostam daquilo que fazem? Só me ocorreu. Com estas condições e com este historial de sacrifício, só chega a este ponto quem sobreviveu e sobrevive graças à enorme paixão que se tem pelo trabalho científico. É-se louco por convicção. Tentando resumir, de alguma forma, os dados que aqui apresentei, o que este questionário mostra são estas longas trajetórias de precarização, na verdade, ao implicarem uma dependência de redes familiares ou outras, o que fazem necessariamente é uma reprodução das desigualdades sociais. Só quem tem acesso a essas redes familiares ou outras de apoio para os períodos sem rendimentos é que poderá manter-se nestas trajetórias. Por outro lado, aponta para os múltiplos impactos da precarização, seja nas trajetórias de vida, com o adiar dos planos de parentalidade ou a sobreposição dos tempos de trabalho e tempos de vida, outros tempos de vida, também com impactos ao nível do stress e fadiga no trabalho, que são muito mais notáveis, que chega a 1/3 em níveis elevados nos investigadores com contratos de trabalho a prazo, mas é superior a 50%, seja nos investigadores ainda com bolsa de doutoramento, seja nas pessoas com vínculos pontuais ou sem qualquer vínculo. E fala de limitações, estou mesmo a acabar, à liberdade académica, concluindo, se estes programas de contratação melhoraram as condições laborais de alguns investigadores, quase 3.000, lembro que 21.000 na última década, eles não resolveram o problema de precarização na investigação científica, nem os seus impactos, já que apenas 172 investigadores estão atualmente integrados. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Ferreira, pela apresentação do estudo. Eu já agora também o requeriria, se fosse possível, que nos reencaminhassem na sua totalidade este estudo, tal como nos foi apresentado, para a Comissão. E passava agora à intervenção dos senhores deputados, a começar pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, com 3 minutos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputadas. Eu gostava de começar por agradecer à FENPROF a apresentação do estudo. Esta é uma preocupação que naturalmente acompanhamos, preocupação sobre a dignificação das carreiras académicas e que é naturalmente uma luta permanente que convoca todos aqueles que se preocupam com esta matéria. E quando falamos desta matéria, falamos naturalmente da vitalidade do sistema científico e tecnológico, mas muito em concreto da vida de cada um e de cada uma destes profissionais, destes investigadores, destes académicos e que naturalmente merecem toda a nossa preocupação e toda a nossa consideração. E a verdade é que, por muito que nós saibamos que esta é uma dor de crescimento, ou seja, que há uma realidade que se materializa numa dor de crescimento, que é uma realidade que surge muito por força de um crescimento contínuo de um sistema científico e tecnológico que não tem necessariamente acompanhamento da capacidade de absorção de todos aqueles que, tendo formação avançada, acabam por concretizar os seus ciclos de estudos avançados. A verdade é que esta questão merece, evidentemente, toda a nossa atenção, mas convoca-nos para uma reflexão também mais aprofundada sobre os caminhos que podemos seguir em conjunto.
de facto, o reforço da formação avançada teve um crescimento muito significativo, houve um crescimento do número de doutorados, os números, aliás, foram aqui expressos, houve um crescimento do número de bolsas de doutoramento financiadas pelo Governo, mais do que duplicou desde 2015, e por isso nós verificamos um crescimento da capacidade formativa avançada do número de doutorados, que é, como eu disse, mais rápido do que esta própria capacidade de crescimento do sistema. Isto coloca naturalmente grandes desafios aos trabalhadores do sistema científico e tecnológico e coloca um sério desafio ao sistema, porque, embora haja esforços que são reconhecidos, aliás, a FENPROF faz um reconhecimento de alguns dos avanços que foram sido feitos, obviamente manifestando também o ensejo de que haja um aprofundamento também da ambição, que é natural. A verdade é que as diversas iniciativas tomadas, assumindo o contrato de trabalho como regime de regra nas relações entre os investigadores doutorados e as instituições em que estão integrados, o PREFPAP, o Programa de Estímulo ao Emprego Científico, obviamente que demonstram que tem havido avanços, embora naturalmente saibamos que há muito por caminhar ainda nesta matéria. Por isso, de facto, tendo muito sido feito nos últimos anos, a verdade é que há de facto naturalmente muito caminho por fazer. Eu gostava de encerrar, até porque o tempo que dispomos para estas audições é naturalmente curto, por dizer que há obviamente algumas considerações que nós não partilhamos, há algumas divergências que possam existir quanto aos números que nós possamos não acompanhar, mas eu nesta intervenção gostaria fundamentalmente de focar os pontos de contacto, a preocupação, a convergência que temos sobre a matéria que aqui discutimos e de renovar o agradecimento à FENPROF por este estudo. Naturalmente é mais um documento que tomaremos em devida nota nas nossas discussões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Eu passava agora ao Partido Social Democrata e à Sra. Deputada Isabel Lopes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já cumprimento também todos os intervenientes, a FENPROF, os autores deste trabalho, senhoras e senhores deputados. Felicito em primeiro lugar a FENPROF por esta iniciativa, bem como todos os autores deste trabalho de investigação. Trabalho que permitiu caracterizar os trabalhadores científicos portugueses, as atividades que desenvolvem e o modo como a situação precária em que vivem afeta o seu trabalho. Só fiquei com uma pequena dúvida, concordo em suma com tudo o que foi apresentado, mas tenho uma pequena dúvida, que é quando caracterizam que a produtividade como muito elevada, referindo que em 2019 26% publicaram 5 ou mais artigos com indexação Scopus ou indexação EASY e 95% publicaram pelo menos um artigo também indexados nestas bases de indexação. E concluem que com estas percentagens refletem a excelência do trabalho desenvolvido por estes investigadores. Acredito, mas a minha dúvida é a seguinte: há muitas mais variáveis que têm que estar no tabuleiro do jogo, nomeadamente de que área de investigação são estes investigadores, porque há áreas para publicar 20 ou 30 artigos Scopus não custa nada, e há outras áreas de investigação que um artigo Scopus já é excelente. Há também outras variáveis, se a publicação é no primeiro, segundo ou terceiro quartil. E poderia apontar outras, se é um artigo que está publicado no proceedings de um congresso ou se é num jornal. Portanto, foi só uma observação e não uma crítica. O PSE considera que o financiamento atribuído pelo Governo à ciência fica muito aquém do desejado, temos dito isso em várias oportunidades. Urge definir uma estratégia para a ciência para a próxima década, garantindo a estabilidade e financiamento regular, nomeadamente dos projetos científicos, mas também das pessoas, independentemente dos ciclos políticos. As oportunidades da conjugação entre as fontes de financiamento, que aí vêm, nomeadamente o Orçamento de Estado para 2022, o PRR, o PT 2030 e o Horizonte Europa poderão ajudar a concretizar este desígnio. Para além disso, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitora, em maio deste ano, incitou conversas com os sindicatos, como vocês sabem, investigadores, universidades e institutos politécnicos e outras entidades, para estabelecer um pacto para o reforço de instituições e carreiras científicas. Aproveitando aqui a vossa presença, gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre este documento, que ainda se encontra, segundo o que nós sabemos, numa versão preliminar ou provisória. Acreditam que esse processo
vai avançar? Gostaria também de ter a vossa opinião. Relativamente a este estudo que aqui apresentaram, houve algumas reações por parte do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior às suas conclusões. Tenciona aprofundar a análise entre as ligações entre a situação de precariedade e o desgaste profissional e, por fim, quais as soluções que preconizam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Lopes. Eu passava então a palavra agora ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Muito obrigada. Continuamos com dificuldades. Sr. Deputado, consegue ouvir-nos? Sim. Perfeito, já cá está outra vez. Muito obrigada. 3 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar a investigadora da FENPROF, a Ana, e também o Zé Neves, professor, que apesar de não ter falado ainda, foi uma das pessoas com quem tenho trabalhado, e o Grupo Parlamentar do Bloco tem trabalhado nas áreas do ensino superior e da ciência. Infelizmente, os últimos anos têm trazido a FENPROF demasiadas vezes à Comissão de Educação e Ciência, não pelas melhores razões, mas pelas piores. E o caso do ensino superior e da ciência é espelho disso. Este estudo que agora apresentam, e que desde já saúdo o trabalho de investigação que foi elaborado, é uma imagem, uma fotografia muito, muito real daquilo que é a vivência da precariedade e do burnout no setor da ciência. Para além dos dados quantitativos que apresentam e que são sempre importantes porque nos ajudam estatisticamente a perceber de uma forma com uma visão mais de perspectiva aquilo que é a realidade que se vive, os dados quantitativos, e conseguimos até durante esta apresentação ouvir e ler um conjunto de apreciações que alguns dos investigadores faziam, não só sobre o sistema, mas sobre a sua própria vida, sobre a sua própria carreira, sobre o seu próprio trajeto profissional e académico, e eles são avassaladores, não é? A imagem de alguém que passou por uma bolsa de doutoramento, uma bolsa de pós-doutoramento, alguns estiveram no Ciência, passaram para o investigador FCT, são hoje obrigados a candidatar-se vezes sem conta aos concursos de estímulo ao emprego científico, ou aqueles pós-doc que depois passaram a contratos a prazo e que é mais uma vez uma bomba relógio. Esses contratos a prazo, em grande parte das instituições de ensino superior em modelo fundacional, estão a terminar agora, e mesmo nas instituições de ensino superior que não são em modelo fundacional e que estão algumas a poder equacionar, alargar isso para o prazo máximo de 6 anos dos contratos, é ainda mesmo uma bomba relógio. E eu relembro as palavras do Sr. Ministro na última audição regimental, que foi há 15 dias, 3 semanas. Dizia o Sr. Ministro que não se mete nas questões da autonomia do ensino superior e, portanto, não contemos com ele para haver uma política sobre a contratação de investigadores ao abrigo da carreira de investigação científica, porque para o Sr. Ministro isso não é matéria do seu Ministério, é matéria da autonomia das instituições de ensino superior. Bem, em primeiro lugar, é estranho ouvir isto um Ministro que, no próprio Conselho de Ministros, aprovou o programa do PREVPAP. O programa do PREVPAP previa um ingresso na carreira, neste caso na carreira de investigação científica, de todos aqueles investigadores que cumprissem aquilo que eram os requisitos para essa mesma entrada na carreira, nomeadamente todas as bolsas, todos os contratos a prazo que já haviam tido no passado e no presente. Mas é mais grave terminar, Sr. Deputado. E termino, Sra. Presidente, é que as palavras do Sr. Ministro alicerçam-se numa incapacidade de conseguir gerir este problema. E, portanto, com este Ministro e com este Ministério não vai haver nenhuma alteração de política que garanta realmente um ingresso na carreira por parte de todos estes investigadores, e é essa a nossa maior preocupação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Monteiro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, pelo PCP. Caso esteja connosco, a ouvir-nos. Sr. Deputada Ana Mesquita? Bem,
com essa dificuldade técnica, se não houver... Eu estou a vê-la. Estou aqui a tentar. Já estamos a ouvi-la. Estou a estar difícil, Sra. Deputada. Tá. Apesar de Sim, estar senhora. aqui no edifício. Pode iniciar-se, tem 3 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar a FENPROF e Ana Ferreira e José Neves pelo estudo que nos fizeram chegar à Comissão, que tem uma série de elementos importantes e que nós consideramos que deve haver aqui um debate que tem de ser tido de uma forma aprofundada, até porque os problemas, em vez de estarem a ser resolvidos, aparentemente vêm-se acumulando num dominó que não está a conduzir àquilo que nós considerávamos, PCP, que era absolutamente fundamental, que era erradicar a precariedade no ensino superior e na ciência, bem como em todos os campos da vida. E, efetivamente, aquilo que o estudo aqui nos traz sobre o ambiente de incerteza constante do futuro, adiar de planos, burnout, desgaste, uma muito baixa taxa de ingresso na carreira, são elementos que, mais do que suficientes para nos dizer que, efetivamente, aquilo que o PCP há muito tem reivindicado é correto e é um caminho a seguir, que é, não podemos compactuar com um sistema que, por defeito, tem a precariedade ao seu serviço para embaratecer a força de trabalho, para baixar os custos e baixar até aquilo que é a necessidade de investimento no ensino superior e na ciência, e portanto o caminho tem aqui que ser outro, e de facto o que nós gostaríamos aqui de colocar é ferramentas e possibilidades de intervenção para que haja aqui um futuro diferente para os investigadores e para todos os trabalhadores do ensino superior e da ciência. E nós consideramos, e gostaríamos de questionar a FENPROF em relação a essa matéria, se não seria um primeiro passo a dar precisamente acabar com o Estatuto do Bolseiro de Investigação e considerar que efetivamente os investigadores, todos os investigadores, têm direito a um contrato de trabalho, isso é possível, e devem ter, como qualquer outro trabalhador, a possibilidade de estabilidade laboral e de ingresso numa carreira. E efetivamente, há muitas organizações que têm vindo até a dizer isto. Ainda há pouco a Organização dos Trabalhadores Científicos, a OTC, referia numa sua posição que considerava que, por exemplo, os doutorados não são estudantes, são investigadores e devem usufruir de um regime contratual equivalente aos dos investigadores doutorados empregados pelas instituições de ensino superior onde trabalham, com idênticos direitos e regalias sociais, e que isso já acontece designadamente na Dinamarca, na Suécia, na Noruega e na Holanda. Porque uma parte do discurso que muitas vezes vem aqui à Assembleia da República, nomeadamente por parte do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e de Ensino Superior, é que, não, isto das bolsas é assim e são as melhores práticas europeias, e nós teimamos e discordamos. De facto, pode haver aqui outras soluções e outros caminhos que o Governo não está a encetar porque não quer e porque tem optado por uma política de direita que efetivamente não tem acabado com a precariedade. Temos muita preocupação sobre aquilo que é o futuro de todos aqueles que estão abrangidos pela norma transitória, com o chegar ao fim dos contratos, o que é que vai acontecer? Mais uma leva de precariedade e desemprego. Gostávamos também de perceber qual é a posição da FENPROF relativamente a esta perspectiva. Queira terminar, Sra. Deputada? E termino mesmo. Dizendo que parece-nos que aquilo que foi o PREF-PAP foi profundamente insuficiente para aquilo que é a realidade da precariedade na ciência, e se não era necessário e urgente, na opinião da FENPROF, haver aqui uma integração e regularização de todos os vínculos precários, de todos os investigadores e trabalhadores do ensino superior e da ciência no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita, e agora passava à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, para 3 minutos de intervenção. Muito bom dia. Bom dia, Sra. Deputada. Não consegue? Não estamos a vê-la nem a ouvi-la. E não temos mais ninguém, penso eu, mais nenhum grupo parlamentar que esteja preparado para intervir sobre esta matéria. Já está a ouvir? Muito bem, Sra. Deputada, bom dia. Finalmente, bom dia. Gostaria de começar por cumprimentar os professores Ana Ferreira e José Neves do CISNOVA e o trabalho que realizaram para a FENPROF. A FENPROF já tinha enviado o estudo antes e, portanto, permitiu-me uma leitura antecipada. Alguns dos dados não são propriamente uma novidade. Em todo o caso, houve alguns que me chamaram a atenção e que gostava já agora de perceber melhor.
O primeiro vem na página 7 e tem que ver com o facto deste estudo amostral a dar nota de que o trabalho precário não atinge apenas as funções de investigação, mas também se estende às funções de docência e de comunicação em ciência. E eu gostava, e a este propósito falam particularmente dos docentes convidados no ensino superior universitário, que é um tema que nós temos também vindo a discutir aqui no Parlamento e que tem, em muitos casos, até uma explicação, pelo menos uma explicação conceptual razoável, embora às vezes uma aplicação abusiva. Eu gostava de perceber se por acaso foram verificar quantas destas situações eram cumulativas, ou seja, embora não resolva o tema da precariedade, quantos destes, por exemplo, docentes convidados eram convidados em mais do que uma instituição ou eram ao mesmo tempo também comunicadores de ciência. Isto para perceber se, ainda que haja um tema a prazo, se em cada momento há pelo menos uma capacidade de compor um currículo e um vencimento diferente do que aqueles que estas prestações por si só indicariam. Este é um tema. Depois outro mais complicado tem que ver até com trabalhos que fizemos na anterior legislatura aqui no Parlamento, de apreciação parlamentar sobre iniciativas do Governo, e tem que ver com o facto de haver aqui uma espécie de um fim à vista com o Decreto-Lei 50, com a Lei 57, que é especificada com o fim dos contratos até 2023. Nós sabemos que vai haver aqui uma altura em que, findos os 6 anos de contratação feita, ou há uma entrada por concurso, ou de facto as pessoas vão ser devolvidas a situações complexas e, portanto, qual é a perspectiva e quais as soluções que aqui propõem? Sabendo que provavelmente não será possível contratar sem termo todas estas pessoas. Depois gostava e para terminar, gostava de perguntar uma outra coisa que estranhei não ver aqui referida e que a mim e ao CDS preocupa particularmente por não termos uma resposta ainda cabal, que tem a ver com o facto das pessoas que trabalham toda a sua carreira ou muito tempo da sua carreira sob regime de bolsa ficarem excluídas de prestações sociais, como por exemplo uma reforma. E eu diria que isto, a prazo, vai ser um problema que vai ter que ser resolvido e gostaria também de ter as vossas perspectivas sobre como. E para terminar, mesmo, gostava de perceber o que é que querem dizer aqui no slide final e aqui também nas conclusões do estudo falam nisto, as limitações à liberdade académica, pelo facto de existir esta variação contratual, porque eu quase que diria que uma vez que terminam os contratos, as pessoas são livres, enfim, tanto quanto de procurar outros programas e outros campos de estudo e, portanto, estranha até um bocadinho este paradoxo de limitações à liberdade na academia. E gostaria que falassem sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho nenhum pedido de intervenção dos restantes partidos, portanto, eu passaria aos membros da delegação, à professora Ana Ferreira ou ao professor José Neves, para uma última intervenção de 10 minutos. Não sei quem temos connosco em linha. Estão a ouvir-me? Sim, é a professora Ana Ferreira. Vai fazer a intervenção a professora Ana Ferreira, é isso? Muito bem. Pensa que não a estamos a ouvir. Não estamos, certo? Sim? Vamos ouvir o professor José Neves, parece-me por ordem de razão, porque a professora Ana Ferreira não se estava a conseguir ouvir. Professor José Neves? Agora não temos sequer o som. Posso? Sim, eu penso que isto hoje, eu peço imensa desculpa, mas hoje como temos um novo programa, o Teams, e ainda estamos a ajustar todos, digamos assim, à dinâmica deste novo programa. Muito bem. Professor José Neves, tem 10 minutos para fazer uma intervenção final. Muito obrigada. Não usarei o tempo todo, repartirei o tempo com os meus colegas presentes. Eu peço desculpa por não ter conseguido entrar inicialmente. Um dos objetivos de eu intervir inicialmente era, no fundo, apresentar também o contexto em que este estudo foi produzido, mas a minha colega Ana Ferreira fê-lo e eu não irei perder mais tempo com isso. Eu queria só deixar algumas questões de detalhe para a Ana Ferreira responder. Também o meu colega Pedro Oliveira tem algumas questões específicas a partir do Porto que ele poderá responder, a partir do Sindicato de Professores do Norte.
Eu queria só, em relação às questões colocadas pelo deputado do Partido Socialista, vamos ver em que, de alguma maneira, creio que ser uma intervenção útil, porque faz um apanhado das principais medidas destes últimos anos de governos, e sem dúvida que a passagem das bolsas de pós-doutoramento para contratos de trabalho é uma medida importante, não é uma medida de combate propriamente à precariedade, é uma medida, digamos assim, do mínimo de dignidade laboral. As outras medidas que foram aqui recordadas, como por exemplo o concurso ao estímulo ao emprego científico individual, é uma medida que visa a constituição de contratos precários e, portanto, enfim, apenas se admitirmos que estabelecer contratos precários é uma forma de combater a precariedade, é que poderíamos aceitar que estas medidas devem ser, de alguma maneira, celebradas como uma forma de combate à própria situação da precariedade. A questão da dor de crescimento que foi colocada, é evidente que o Sistema Científico Nacional Tecnológico Português expandiu, que a FCT teve um papel importante a esse respeito nos últimos anos, mas há aqui duas questões importantes. Nós, por um lado, há pessoas que têm ficado de fora a partir do momento em que o número de bolsas de doutoramento aumenta e nem todas essas pessoas são, digamos assim, incorporadas numa trajetória de investigação precária, sequer, mas o problema da precariedade diz muito respeito àqueles que seguem dentro do sistema científico em condições de precariedade, sistematicamente financiados em condições de precariedade e que não são integrados na carreira. E isso afeta, sobretudo, a situação dos investigadores. Portanto, aqui não há um problema de dor de crescimento, mas é um problema de uma opção. Ou seja, o modelo, a precariedade não é um problema que resulta, digamos assim, de uma expansão mais ou menos inusitada do sistema, é uma opção em grande medida. E basta conhecer, no fundo, a forma como as universidades são dirigidas e governadas, o constante empurrar de responsabilidades, ou se quisermos, a constante cumplicidade entre ministérios e conselhos de reitores, para percebermos que a ideia de que os investigadores correspondem, no fundo, a cavalos de corrida, não é? Que têm um prazo de duração muito curto e que têm que ser explorados intensamente nesse período, é a única forma de imaginar o desenvolvimento da ciência a partir das universidades portuguesas. E a questão aqui que se coloca, nomeadamente, estamos numa sede que é a sede do Parlamento, é de discutir que modelo, digamos assim, de economia e de sociedade é que nós queremos. Quer dizer, eu entrei para a universidade quando o slogan na moda, e o Partido Socialista recorda-se bem disso, era a paixão pela educação. Quando acabei o meu doutoramento, o que estava na moda era o choque tecnológico, isto para reportar-me a dois slogans de importantes figuras do Partido Socialista nas últimas décadas e primeiros ministros deste país. Isto tudo, quer dizer, esta paixão e este choque têm sido feitos sistematicamente à custa da precariedade das pessoas. Eu estive nas reuniões do PREFPAP, também foi um outro exemplo apontado como uma resposta satisfatória. E, quer dizer, é uma experiência desmobilizadora, desmoralizante, deprimente, para alguém que de resto tem uma posição de carreira como eu, portanto não é a minha posição individual que aqui está sequer em causa, porque temos precários que atravessam 2 milénios. Começaram nos anos 90 e continuam precários, sistematicamente e continuamente precários, e não foram aprovados para regularização por uma política sistemática de cumplicidade entre o Ministério da Ciência e as reitorias. De resto, às vezes, os próprios representantes do Ministério das Finanças, que eu julgo não ser, digamos assim, propriamente afamado por ter uma grande vontade de resolver situações de precariedade, os próprios representantes do Ministério das Finanças às vezes diziam-nos: regularizem estas pessoas porque nós queremos passar a ter contribuintes e não bolseiros, que justamente não pagam impostos e, como é evidente, são excluídos de todo um conjunto de direitos sociais. E, portanto, o problema que se vai colocar em 23, em 25, é um problema que não está resolvido. E, portanto, só está resolvido se admitirmos que as políticas que este governo assumiu, que foi estabelecer contratos precários, são uma resposta à precariedade. Se quisermos dar esse tropeção lógico, isso pode nos deixar dormir descansados. Agora, o problema, os estudos, as informações que podemos coligir, desmentem claramente isso. E este é um problema de que o Parlamento não se pode demitir. E o Parlamento deve saber que não pode confiar ao Governo a resolução desta questão, porque os últimos anos e o Governo anterior já o demonstraram que não o fazem. Portanto, eu pelo menos apelava aqui à iniciativa parlamentar, estamos num contexto parlamentar plural, para que as questões possam ser resolvidas. Termino só com uma questão e passo a palavra tanto à Ana como ao Pedro. A questão da liberdade académica não é uma questão da liberdade de investigação apenas. Eu sou, além de dirigente sindical, delegado sindical no terreno.
E a maior parte das queixas que me chegam de pessoas no terreno são queixas em que sistematicamente se pede o anonimato. Porquê? Porque a universidade é um sistema de poder com um conjunto de dimensões que podem ter que ver com o desenvolvimento do neoliberalismo, como queiram chamar, mas também muito feudal. E, portanto, há uma reação, há um posicionamento de medo dos precários, dos investigadores precários, dos docentes precários, dos gestores de ciência, em relação às autoridades académicas. E isso é algo que deveria preocupar também todos nós, o Parlamento, quando discutimos questões como o Regies e outras. Eu passava a palavra à Ana e ao Pedro Oliveira, também queria responder a algumas questões e agradecendo a atenção, calava-me. Muito obrigada. Têm ainda 5 minutos, podem dividir como os entenderem. Muito obrigada. Não estamos a ouvi-la, professora Ana. Infelizmente. O professor Pedro Oliveira irá intervir? Mas não estamos a conseguir ouvir. Pois, temos o mesmo problema. Os serviços técnicos, sim. Pelo que parece, o problema estaria do vosso lado. Eu percebo pouco de informática, confesso. Não estamos a ouvi-lo. Não estamos a ouvi-lo. Professor José Neves, não sei se quer... Não sei se... O professor José Neves diz-me aqui nos serviços que terá o telefone, o microfone desligado neste momento. Posso? Muito bem. É que nós, de facto, não estamos a conseguir, eles não estão a conseguir, os dois professores, neste caso, não estão a conseguir intervir. Não sei se o professor José Neves quer aproveitar os 4 minutos que tem para finalizar. Não darei certamente as respostas tão competentes e tão capazes como os meus colegas fariam a partir de perspectivas diferentes, mas se não houver outra solução, posso procurar responder primeiro às questões colocadas pela senhora deputada do Partido Social Democrata, que agradeço. Bom, do que eu acompanhei do estudo feito pela Ana Ferreira, eu não participo no estudo, eu sou historiador e, portanto, as minhas competências ao nível da análise quantitativa, desde logo, que são importantes num estudo destes, são absolutamente nulas. Mas eu acompanhei o trabalho que foi sendo feito pela minha colega Ana Ferreira, e essas variáveis, digamos assim, num estudo dessa ordem, não podem ser exploradas em detalhe, mas elas são evidentemente importantes. A publicação de um artigo consoante a área científica e a questão dos quartis são evidentemente questões importantes. De qualquer das maneiras, mesmo numa análise de síntese como a que pode ser produzida, é muito evidente que uma parte muito, muito significativa da performance em termos de publicação internacional do Sistema Nacional Científico e Tecnológico Português vive do trabalho destes investigadores, que são quase todos eles precários. Nós estamos a falar de realidades como a realidade, por exemplo, onde a doutora Ana Ferreira é investigadora e onde eu sou docente, que têm composições deste género, instituições que têm 220 professores de carreira e 250 investigadores contratados precários. Portanto, estamos a falar de números desta ordem, que são absolutamente, desequilibrados à luz de qualquer apologia de sistemas mistos de carreira, precariedade que existam. Estes números são absolutamente desajustados. Em relação à questão que foi colocada pela deputada do Partido Comunista Português, a doutora Ana Mesquita, há questões que, enfim, esta discussão nós já tivemos em encontros até anteriores na Universidade, também com o deputado Luís Monteiro. Claro, a questão do Estatuto do Bolseiro é uma forma de menorização que, no fundo, contribui em grande medida para que os investigadores já licenciados em fase de doutoramento, e muitos dos que estão a fazer doutoramento trabalham também na produção de artigos e de investigação, muitos são colocados a lecionar sem qualquer tipo de remuneração. Portanto, o argumento de que estariam numa fase ainda estudantil propriamente não colhe, mas é uma forma justamente de que esses investigadores não se vejam a si próprios como pessoas que têm os direitos que todos nós cidadãos, na condição de trabalhadores, temos. E, portanto, eu creio que a eliminação do Estatuto Bolseiro e a assunção de um contrato de trabalho
evidentemente com as especificidades que a condição de bolseiro, de doutorando implica, seria uma política saudável e que está a ser experimentada noutros contextos nacionais. Agora já. Sim, o meu colega Pedro Oliveira, pelo menos, já consegue falar, talvez se pudéssemos só... Isto por uma questão de cordialidade que me parece simpático. Claro. Eu dava-vos mais 1 minuto e meio ao professor Pedro Oliveira, se ele quiser intervir. Sim, agora estamos a ouvi-lo, não estamos a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo. A câmara também está desligada, não sei quem é que faz a gestão. Sim, agora já estão a ver. Bem, eu só queria comentar 2 ou 3 questões que foram levantadas. No que respeita ao pacto, o pacto é um caderno de boas intenções que não concretiza nem calendariza as medidas que se propõe tomar e, de facto, um pacto corresponde a uma ideia de acordo entre as partes. Ora, nós não fomos chamados a negociar o que quer que seja. Portanto, não se pode falar verdadeiramente de um pacto. Acresce ainda que as medidas propostas não põem fim à questão mais gravosa, que é as instituições particulares sem fins lucrativos, que são os centros de investigação associados a universidades e que foram, durante o PREV-PAP, muitos desses investigadores foi-lhes negado provimento para terem lugar estável. Falo de exemplos que são conhecidos, como o I3GS, o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, onde o próprio diretor concorreu ao PREV-PAP, depois já alguém me disse que não trabalhava na Universidade do Porto, mas trabalhava numa instituição que estava afiliada à Universidade do Porto. Isto é, digamos, a realidade. Enquanto o governo não se centrar nesta questão da precariedade, nós vamos dizer aquilo que os meus colegas já afirmaram: o sistema científico nacional de ensino e de investigação assenta na precariedade. Obrigada, professor Pedro. Eu só vou terminar. O governo prevê 3% do orçamento até 2030, quando já há imensos países na Europa que estão com 3% para a investigação e ciência. E termino por aqui. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Pedro Oliveira. Muito obrigada a todos os membros da delegação da FENPROF pelo trabalho que aqui nos deixaram. E esta audiência ficará assim então encerrada. Muito obrigada a todos. Calculo que não nos veremos antes das férias, portanto, boas férias para quem estiver desse lado. Muito obrigada.